Salve, salve, galerinha! E aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, aqui é o professor Piazza, para quem não me conhece, né? Sou professor de biologia. E hoje, nesse dia chuvoso, pelo menos aqui em Amparo, está chovendo bastante, né? Vim aqui para a gente resolver, então, as questões do primeiro dia de prova do vestibular da FAMERP de 2022. Se você vai prestar a Unesp, né, a segunda fase agora, no final de semana, é muito importante que você assista esse vídeo. Por quê? Tanto a Unesp como a FAMERP é feito pela Fundação VUNESP, né? Então, vamos lembrar que a segunda fase do vestibular da Unesp deste ano vão ser questões testes, questões de múltipla escolha, assim como vai ser, assim como foi, né? Essa prova que eu vou resolver agora com vocês, né? Então, isso pode ser alguma dica do que pode aparecer aí nessa segunda fase da Unesp. Esse é o motivo pelo qual, um dos motivos, né? Pelo qual eu estou resolvendo essa prova hoje com vocês. Além, claro, de que tem pessoas que estão prestando aí também o vestibular da própria FAMERP, né? Para medicina. Bom, não se esqueçam aí de compartilhar para que outras pessoas também possam assistir esse vídeo, né? Aliás, o intuito desse canal não é ganhar dinheiro, nada disso, mas sim ajudar vocês aí nesse momento em que o ensino híbrido e remoto para alguns foi um tanto quanto complicado, né? Então vamos lá. Aquele mesmo esqueminha, tá bom? Eu vou projetar aqui pelo Meet mesmo, porque é mais fácil, não tem que ficar editando depois, tá bom? Então eu vou projetar a prova aqui para vocês. Acredito que vocês estejam vendo a prova aí já. Nós temos 10 questões de biologia e uma questãozinha de geografia, que na verdade é uma questão de biologia. E eu vou começar por ela, tá? Então, a questão 36 é uma questão que compete ao conteúdo de geografia. Ela fala o seguinte: analisa a imagem. Nós temos duas árvores. A árvore 1 é uma árvore perennifólia, folhas persistentes, folhas perenes, folhas que ficam o ano todo. Bom, se a folha fica o ano todo, o que a gente pensa? Bom, na folha tem estômato, estômato serve para transpiração, então a planta pode transpirar a todo momento, ao longo de todo o ano, né? Isso para planta 1. Planta 2, caducifólia, folhas decíduas, folhas caducas, folhas que caem no inverno ou na seca. E olha lá, estratégia para economizar água. Então, provavelmente, essa folha 2 é de um ambiente aí, né, onde não exista tanta água disponível. Legal? Dentre as formações vegetais brasileiras, as características 1 e 2 apresentadas na imagem são encontradas respectivamente. Bom, galera, 1 é de uma mata, né? E 2 é de um ambiente mais seco. Olha lá a alternativa C. A alternativa C é a alternativa correta. O que a gente tem para 1? Mata Atlântica. E para 2 a gente tem a Caatinga, né? Um bioma mais na região nordeste, um bioma caracterizado por um clima mais elevado, por um índice pluviométrico mais baixo, né? Esse índice pluviométrico mais baixo em um clima mais alto é condizente com a estratégia da planta perder água aí, tá legal? Essa é a questãozinha, então, de geografia, tá? Agora vamos lá para as questõezinhas de biologia, isso começa na questão 41. Eu achei uma prova muito bonita, eu gosto muito dessa prova da FAMERP, eu acho que ela é muito bem elaborada, tá? Ela não traz questões interdisciplinares, como a gente viu lá na parte da Unesp, né? São questões de biologia mesmo, mas são questões bem tranquilinhas, bem elaboradas, questões bonitas, né? Questão 41 é a primeira de biologia e ela fala o seguinte: leia a tirinha, né? Não foi uma tarefa simples, só Deus sabe o que eu passei, mas com determinação e coragem eu consegui. Parou de beber leite e começou a comer capim. Então nós temos uma mudança aí na dieta, né? Aí ele fala o seguinte: a tirinha ilustra uma mudança que ocorre no hábito alimentar de um ruminante, bom, a vaca, em determinada fase da vida. O animal reduz ou deixa de sintetizar. Bom, se ele para de se alimentar de leite, ele reduz ou para de produzir a enzima que auxilia na digestão do leite, que é a enzima lactase, que vai degradar a lactose. Então, o primeiro espaço aqui é lactase. Se o primeiro espaço é lactase, pode ser a B ou a E. E a presença de alguma coisa no estômago, bom, no estômago de ruminantes nós temos bactérias, né? Então, a alternativa correta, letra E. No estômago possibilita a digestão do alimento, porque esses micro-organismos produzem a enzima celulase. A vaca, assim como nós também, não produzimos essa enzima celulase. Quem faz essa digestão de celulase são as bactérias, né, que vivem de maneira mutualística ali junto com esses bovinos. Então,
Então, a alternativa correta é a letra E. Questão de número 42, né? Uma questãozinha de ecologia. Fala o seguinte: as acácias de espiga, uma das plantas invasoras que causam mais impactos negativos no litoral português, produz milhares de sementes anualmente, que vão se acumulando no solo por várias décadas, promovendo a rápida invasão de áreas. Para realizar um controle natural, pesquisadores utilizaram um inseto australiano, cuja função é colocar ovos nas gemas florais e vegetativas da acácia das espigas, estruturas nas quais se formariam as flores de novos ramos. Dessa forma, o inseto australiano consegue diminuir a capacidade reprodutiva da planta e, consequentemente, diminuir a invasão das áreas. Então, o texto está falando o seguinte: tem a planta, tem um inseto. O inseto vai lá, bota ovo nas flores, nas inflorescências dessa planta, né? E depois acontece alguma coisa quando essa larva eclode, né, que diminui aí a população dessas plantas. Então, a relação ecológica entre os insetos australianos e a caça de espiga é denominada amensalismo. Não é. Amensalismo é o caso do eucalipto, né? Então, é quando um organismo inibe a ação do outro, seja por liberar substâncias que acontecem no eucalipto, ou o que acontece lá na maré vermelha. Comensalismo, relação ecológica entre um organismo se aproveita de restos deixados por outro. Caso mais comum, tubarão e rêmora. Competição interespecífica. Não, esses indivíduos eles não estão competindo por um mesmo recurso. Aí fica a letra D e letra E. Gente, tanto a letra D como a letra E, ela é plausível. Tá? Porém, eu não posso inferir, a partir das informações que ele me deu no texto, que a larva come a planta. Né? A larva que vai eclodir do ovo do inseto come a planta. Então, com isso, eu descarto a letra E, que é predatismo, né? E vou ficar aí com a letra D, que é parasitismo. Uma outra forma de você descartar a letra E é você pensar, bom, predação eu vi lá na escola, que é quando um animal come o outro. Aqui eu tenho um animal comendo uma planta, então na verdade isso daqui seria herbivoria. Beleza? Dá para descartar assim também, né? Então, no caso, poderia ser uma herbivoria, mas não um predatismo, né? Em termos do que vocês aprendem aí no colégio. Então, a letra E também estaria fora. A gente fica com a letra D, que é parasitismo. Então, o inseto é um parasita da planta, né? E quando ele parasita ela, ele ocasiona uma redução populacional desse vegetal. Questão 43. Analise a figura que representa uma ação de uma célula humana. Então, o que a gente tem aqui? Um micro-organismo, né? Aqui nós temos uma membrana plasmática que está criando projeções em direção a ele, e depois esse micro-organismo está sendo englobado. Como que eu sei que são projeções e não invaginação? Porque a invaginação da membrana ela está relacionada com compostos líquidos. Isso é pinocitose. Né? O que a gente está vendo aí é um micro-organismo, uma bactéria, por exemplo. Então, está sendo criado projeções que abraçam esse micro-organismo. Essas projeções, que são os pseudópodes, é uma característica da fagocitose, tá legal? Então, se é fagocitose, pode ser letra A, letra C e letra E. Letra C fala de hemácia. Hemácia não é uma célula de defesa. Linfócito T está relacionado com produção de anticorpos, né? Ou apresentação para a produção desses. Né? A alternativa aí, que traz para a gente uma alternativa correta, é a letra A, né? Onde eu tenho fagocitose, tá legal? Que é esse processo de expansão, e o neutrófilo, que é a célula que está realizando isso. O comando da questão pede exatamente isso. Olha lá. O processo de endocitose. Endocitose é quando você interioriza alguma coisa que estava fora da célula. Representado na figura. E o tipo de célula capaz de realizá-lo são, respectivamente. Então, a alternativa correta, letra A, né? O processo é fagocitose. E a célula capaz de realizar isso é um neutrófilo. Tá bom? O basófilo também poderia ser, mas nesse exercício, né, ele está junto com a pinocitose, que está errado. Então, a alternativa correta é a letra A. Questãozinha de número 44, né, uma questãozinha de plantas. Tá? Se você lembrasse daquele cladograma tradicional, resolveria todos os seus problemas. As embriófitas compreende todas as plantas que retêm os embriões em seus corpos. Algumas estruturas reprodutivas se manifestam por seleção natural e são encontradas nos diferentes grupos da planta. Anterídeo, grão de pólen com expansão alada, e estames são estruturas encontradas, respectivamente. Galera, estame é uma estrutura floral. O único grupo de planta que tem flor é angiosperma. Então, o último grupo tem que ser angiosperma. Letra A está fora. Letra B, araucária, gimnosperma, está fora. E letra C também está fora porque fala de uma pteridófita.
Letra D e letra E são plausíveis, porque trazem para a gente um capim, e capim tem flor, é uma angiosperma. Beleza. Bom, anterídeo. Anterídeo é gameta masculino de briófitas e pteridófitas, né? Então, a primeira alternativa ou tem que ser uma briófita ou uma pteridófita. A gente ainda mantém tanto D como E. D traz uma pteridófita, E traz uma briófita. Grão de pólen com expansão alada. Grão de pólen surge em gimnospermas, né? A araucária é uma gimnosperma. A alternativa correta é a letra D. Só para revisar aí, né? Então, grão de pólen com expansão alada, a gente está falando de polinização pelo vento, anemofilia. Tá legal? Então, a alternativa correta, letra D. Questãozinha 45. Tênia solium, ascaris lumbricoides e ancilostoma duodenale. Então, a gente tem aqui, ó, teníase, lombriga e amarelão. São algumas espécies de eumintos. Eumintos são vermes parasitas que provocam doenças dos seres humanos. Esses animais eumintos apresentam adaptações ao parasitismo. Dentre elas, autofecundação, né? Para tênia, isso pode até acontecer, mas para lombriga isso não acontece, para ancilostoma também não. Letra B, cobertura dérmica impermeável, não são todos que apresentam, né? São apenas os nemateumintos que têm isso, então a tênia ela não apresentaria. Ausência de substâncias antigênicas, isso também não, né? Porque isso é uma das substâncias que possibilitariam a sobrevivência desse organismo. A ausência de tubo digestório, não, eles apresentam o sistema digestório, tá? Alguns deles, pelo menos. Letra E, alta produção de ovos, beleza. Uma grande produção de ovos acarreta aí em um grande número de indivíduos. Lembrando que esses ovos, em qualquer um dos 3 casos, são eliminados junto às fezes de pessoas contaminadas. Então, a alternativa correta, letra E. Questãozinha 46. Nos métodos de fertilização artificial em humanos, usam-se hormônios para estimular o ovário e liberar mais de uma célula haploide de cada vez. Hormônios FSH e LH. Não está falando aí, mas né, seria interessante saber para você eliminar a letra A. Cada uma dessas células, quando fecundada, pode gerar um embrião. É possível transferir simultaneamente mais de um embrião para o útero, aumentando as chances de que pelo menos um deles sobreviva. Geralmente, 2 embriões acabam sobrevivendo. Bom, se sobrevive 2 embriões, eu vou ter 2 crianças sendo geradas ao mesmo tempo. Posso falar que eles são gêmeos? Pode. Vão ser gêmeos univitelinos que vêm do mesmo processo de fecundação? Não. Vão ser gêmeos bivitelinos que não vão compartilhar a mesma placenta, podem ou não nascer com o mesmo sexo, né? De acordo com o texto e conhecimento sobre o assunto, letra A. Os estrógenos estimulam o ovário e liberam as células haploides. Não. Né? FSH e LH. Letra B. Os 2 embriões gerados são gêmeos bivitelinos. Beleza, essa está correta. A alternativa correta é a letra B. Letra C. As células haploides são produzidas por mitose. Não, é meiose. Letra D. Os embriões gerados da mesma mãe possuem DNAs mitocondriais diferentes. Não, é o mesmo DNA mitocondrial, que é passado da mãe para o filho ou filha. Letra E, os gêmeos são univitelinos. Não, eles são bivitelinos, como diz a letra B. Essa é a alternativa correta. Questãozinha 47. Os mamíferos prototéreos, como ornitorrinco e equidna, então são mamíferos que botam ovos, né? São ovíparos, tá aí. E assim como as aves e os répteis, letra A, possuem desenvolvimento indireto. Não, eles não têm larva. Letra B, realizam fecundação externa. Não, tem uma relação sexual aí com uma fecundação interna dentro da fêmea. Encontro de gametas dentro da fêmea. Letra C, possuem os mesmos anexos embrionários. Beleza, âmnion, córeo, alantoide, estão todos presentes. Letra C é a correta. Letra D, produzem ovos com casca impermeável às trocas gasosas. Não, porque senão o embrião que está lá dentro morreria. Né? Letra E, fornecem calor corpóreo para o embrião se desenvolver. Gente, o lagarto não choca um ovo, tá bom? A ave tudo bem, mas o lagarto não vai fazer isso. Então, a alternativa correta, letra C. Questãozinha 48. O esquema ilustra de forma resumida o efeito de um gene recessivo, então azinho, né? Sei lá, Apias gosta da letra B. Tudo bem, Bzinho. Pleiotrópico. Pleiotropia é quando um gene vai determinar mais de uma característica, cujo efeito primário é produzir uma deficiência na enzima fenilanina hidroxilase. Então, não vai produzir essa enzima aqui, ó, fenilanina hidroxilase.
Note-se no esquema que as enzimas feninila hidroxilase e tirosinase atuam na conversão de algumas substâncias. Então, nós temos a proteína ou ácido produzindo fenilanina, né? Essa fenilanina ela tem duas rotas. Ela forma ácido fenilpirúvico, que é a fenilcetonúria, né? Isso vai causar fenilcetonúria. Ou, né, essa fenilanina pode sofrer ação dessa enzima, produzir tirosina, sofre ação da tirosinase e produz melanina, e a melanina pigmenta a nossa pele. Então, são duas rotas diferentes para o mesmo aminoácido. De acordo com o esquema e conhecimento sobre mecanismos genéticos, letra A. Uma pessoa do genótipo azinho, se ela é azinho, ela não produz a fenilanina. Então, o que vai acontecer? Ela vai ter uma maior produção de ácido fenilpirúvico. Terá acúmulo de ácido fenilpirúvico no corpo. Beleza. Alternativa correta, letra A. Tá bom? Vamos ver as outras. Letra B. Uma pessoa azão-azinho terá fenilcetonúria. Gente, se ela é azão-azinho, ela produz fenilanina hidroxilase. Então, a quantidade de ácido pirúvico que ela vai produzir é muito menor. Letra B está fora. Letra C. As duas enzimas sofrem influência do pH do meio. Beleza, mas não da temperatura. Errado. A enzima tem uma temperatura ótima de atuação, um pH ótimo de atuação. Tá bom? Não é só um pH ótimo, mas uma temperatura ótima também. Tá errado essa. Letra D. As duas enzimas são sintetizadas no núcleo celular por um único alelo pleiotrópico. Não é um único alelo que faz isso. Né? Outra, ele nem dá essa informação para a gente. Tá? Ele fala que é um gene recessivo pleiotrópico, mas ele não fala que isso vai produzir essa outra enzima aqui. Letra E. Uma pessoa com fenilcetonúria não deve ingerir proteínas ou aminoácidos. Se ela tem fenilcetonúria, ela não deve ingerir a fenilanina. Né? Mas ela tem que comer proteína de alguma forma, né? Ela precisa disso para sintetizar as próprias proteínas, né? Então a alternativa E está errada. Estamos acabando, gente. Questãozinha 49. O tratamento de esgoto é fundamental para se evitar a transmissão de doenças. 1 litro de esgoto não tratado pode conter até 20 bilhões de seres procariontes, indivíduos do reino Monera, né? Muitos deles patogênicos para o corpo, como é o caso dos causadores de cólera e febre tifoide. Né? Então, vibrio cólera, por exemplo, aqui. Em uma análise laboratorial, a água é considerada de boa qualidade se apresentar menos de 10 tipos de coliformes e menos de 1.000 procariontes, novamente procarionte, de outros tipos de litros de água. De acordo com o texto conhecimento sobre o tema, os seres patogênicos citados. Quais seres patogênicos? As bactérias, que são os procariontes. Letra A. São parasitas intracelulares obrigatórios. Isso é vírus. Letra B. São formados por capsídeo proteico de DNA. Isso é vírus também. Letra C. Podem possuir RNA como material genético. Isso é vírus também. Letra D. Possuem parede celular de peptídeo glicano. Beleza. Ó, bactéria, parede celular de peptídeo glicano. Planta, parede celular de celulose. Alga, parede celular de celulose ou outros componentes, como alginatos. Né? Pode ser sílica, no caso da diatomácea, por exemplo, que é a carapaça, né? Parede celular de fungo, de quitina, tá bom? Então, a letra D é a correta. Letra E, são incapazes de ter metabolismo próprio. Não, é o vírus que não possui metabolismo próprio. Tá bom? Então, a alternativa correta da questão 49 é a letra D mesmo. Para fechar, questãozinha 50. Nas Américas, a resistência do Plasmodium vivax, uma das espécies causadoras da malária, ao medicamento cloroquina, documentada em ensaios clínicos em localidades do Brasil, Peru, Colômbia e Bolívia. No Brasil, há relatos da resistência dos estados do Amazonas e do Acre. De acordo com a teoria moderna da evolução, então a gente está falando de neodarwinismo, seleção natural, mais material genético, a explicação para o surgimento de cepas resistentes do Plasmodium é que, letra A, alguns protozoários já possuem formas de resistência e por isso não são eliminados pelo medicamento. Beleza. Alguns protozoários têm, sei lá, um fator X que pode ser uma proteína que eles produzem, que conferem resistência. Eles já são assim. Eles não adquirem essa resistência. A letra A é a alternativa correta. Vamos ver as outras. Letra B. Alguns protozoários encontram estratégias metabólicas para degradar os compostos químicos do medicamento. Não, tá? Porque encontrar estratégia metabólica é ele se adaptar. Letra C. Todos os protozoários desenvolvem mutação. Não, ele não desenvolve mutação. A mutação é aleatória. Letra D. Todo protozoário evolui depois de um tempo a uma espécie nova e se torna resistente ao medicamento. Não, ele não se torna resistente ao medicamento, ele já é. Letra E.
alguns protozoários adaptam-se todas as vezes em que estão de contato com o medicamento. Também não. Adaptar-se, se ela marque, né, gente? E não teoria sintética da evolução ou neodarwinismo. Então, a alternativa correta é a letra A mesmo, tá legal? Bom, galerinha, então, essa foi a prova do primeiro dia da FAMERP. Amanhã eu vou resolver o segundo dia, que são as questões dissertativas, tá legal? Uma coisa que eu esqueci de falar, essa não é a prova que vocês fizeram, é a prova que está disponível no site para quem não fez, né? Que é que eles falam a versão para a imprensa, tá legal? Então, contem aí para mim como é que vocês foram, quero saber. Não deixem de assistir o vídeo, tá legal? Seja porque você fez o vestibular da FAMERP e quer ver os acertos e erros nas questões, seja porque você vai fazer em breve a segunda fase do vestibular da Unesp, tá legal? Então, aquele beijo, aquele abraço para vocês. Não esqueçam de compartilhar, tá legal? Depois eu vou deixar uns cardzinhos aqui também com a resolução do professor Bruno lá, das questões de história também. Deem uma força lá no canal deles também, tá legal? Então, aquele beijo, aquele abraço para vocês e até amanhã, né? Quando a gente vai resolver as questões que são questões dissertativas, tá legal? Beijos, abraços. Tchau!